Obrigado por começar a gravação. Eu não sei quem está comigo aí, quem é meu amigo do além, que fica me auxiliando nas gravações. Prazer enorme em continuarmos, né, esse evento tão maravilhoso. Eu gostaria aqui de saudar ao professor Fábio Veiga, meu amigo, e a quem eu cumprimento toda a organização do evento. Eu sou o professor Cildo Giolo, eh, Olá, professor. A Oi? Giovana que está acompanhando Ah, hoje. é você mesmo, Giovana. Que Oi, bom estar contigo, querida. Prazer. prazer. Eu sou o professor Cildo Giolo, eu sou professor do curso de graduação da Universidade do Estado de Minas Gerais, da graduação em Direito, e também da graduação e do mestrado em Direito e Políticas Públicas, da Faculdade de Direito de Franca, no interior do estado de São Paulo. É um prazer muito grande poder capitanear por mais um ano essa, esse grupo de trabalho na verdade, eu cumprimento aqui também todos os presentes, né? Já cumprimentei o Gabriel, seja bem-vindo, a professora Patrícia Anjos Azevedo, né? A quem, né, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico do Porto, a quem eu cumprimento com muito carinho. Eu preciso ver quem mais está presente, só um instantinho. Micaela, né, Patrícia Belo, né, sejam bem-vindos, tá? É um prazer muito grande. Bom, a lista que eu tenho aqui, que foi divulgada do evento, coloca, então, o primeiro trabalho como o Gabriel Coelho para a apresentação. Se alguém tiver, nós podemos, o Gabriel está aqui presente, e a minha ideia é seguir essa lista que aqui nós temos, né? Todos têm 10 minutos para apresentação, e ao final eu farei alguns comentários sobre os trabalhos e também abrirei para a discussão dos demais. Se alguém tiver algum problema e quiser fazer uma apresentação antes, ou alterar, a gente pode ponderar. Tá bom? Então, Gabriel Coelho Witzler Ribeiro, me perdoe É, seu o nome é nome, um pouquinho complicado, né? da Universidade Católica Dom Bosco, né, que vai falar sobre da Itália para o Brasil e Mato Grosso do Sul, a trajetória dos imigrantes italianos e seu impacto. Tens a palavra, então, Gabriel, por 10 minutos. Boa sorte. Perfeito. Bem, quero primeiro agradecer a todos aqui presentes que estão, a professora Patrícia, o professor Sildo também, e todos os demais que estão aí, a Marcela, né? Não, Micaela. Eu quero agradecer a todos que estão aqui. Eu vou tentar apresentar, eu fiz um slide bem rapidinho, só para ficar mais didático. Eu gosto de coisa didática. Acho que está dando para ver, né? Perfeito. Deixa eu só ver como é que passa. Ah, tá aqui. Bem, o meu projeto ele vai ser começando a falar sobre da Itália para o Brasil, Mato Grosso do Sul, a trajetória dos imigrantes italianos e o seu impacto, né? Bem, quando a gente fala da imigração italiana, principalmente no Brasil, a primeira ideia que a gente pensa é sobre lavoura, sobre os campos de café, principalmente no interior de São Paulo, região ali de Franca, São Paulo, né? Então a gente sempre tem essa ideia que é ou colônia agrícola de café em São Paulo ou no sul do Brasil, né? Os vinhos, a agricultura também, mas essa parte do existe um pedaço muito grande no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso também na época o estado se dividiu, então em que muitos italianos vieram, principalmente pelo Rio do Prata, né? Então, vamos começar a falar. Então, aqui, ó, o êxodo italiano, né, a crise na Itália, né, o ressurgimento que teve na Itália em 1871 trouxe uma unificação política na Itália, que ela estava dividida, estava naquele momento da unificação, né, acabando o reino, começando a república. Então, isso trouxe uma série de problemas na época da Itália, por falta de emprego, e muitos imigrantes foram para outros países,
E um dos países que abriu muita porta foi principalmente o Brasil, que teve oportunidade de trabalho, ainda mais quando o Brasil acabou com a escravidão, então abriu uma mão de obra que estava realmente faltando aqui no Brasil. E esses imigrantes italianos são justamente os que ocuparam essa vaga, essa função, né? Aqui, ó, a singularidade da Rota do Prata. Então, a diferença do modelo agrícola do Sul e do Sudeste, a imigração aqui para o Mato Grosso do Sul, que é o Centro-Oeste, para quem não está bem localizado, fronteira aqui com o Paraguai, a diferença é que aqui, ó, ela teve uma hidrovia do Paraguai para o Paraná. Então, a conexão direta de Buenos Aires e Montevidéu, ignorando portas brasileiras tradicionais, que geralmente era pelo Porto de Santos, né? Então, o pessoal chegava em Buenos Aires e Montevidéu, subia pelo rio, até chegar principalmente em uma das cidades aqui, que chama Corumbá, que é a porta das águas, né? Que é a principal ponto estratégico comercial da fronteira no oeste e ao centro da redistribuição. Então, muitos italianos chegaram nesse momento, chegaram justamente por esta via, né? Por Corumbá. E essa imigração ela foi totalmente espontânea. Não foi assim, tinha parente conhecido aqui tudo não existia. E aqui tinha acabado de terminar a Guerra da Tríplice Aliança, ou a Guerra do Paraguai também, como é conhecida. Então, quando acabou todo isso, esse local aqui no Mato Grosso do Sul acabou ficando um pouco desocupado. Então, tinha muitas terras e poucas pessoas para ocuparem essas terras, poucas pessoas para trabalhar. Então, acabou tendo essa imigração espontânea, que foi um fluxo autônomo muito, principalmente da Argentina e do Uruguai, quando esse pessoal veio, né? Que os italianos geralmente chegavam e iam ou para a Argentina ou Montevidéu, né? Aqui, ó, um imigrante diferente, predominantemente masculino. A maior parte do pessoal, dos imigrantes que vieram para cá, eles eram predominantemente jovens, solteiros, em busca de ascensão econômica rápida, né? Que é a diferença, que é a principal diferença nas famílias agrícolas, né? Então teve aqui a origem do Mezzogiorno, né? Que era a forte presença da Calábria, da Campanha, por exemplo. A minha família, por exemplo, ela veio de Nápoles para cá. Então, eles foram para São Paulo e depois vieram para cá, né? Então, teve uma intenso casamento entre as pessoas do local. Então, teve esse abraço cultural muito grande e regional que prevalece até hoje em várias arquiteturas das cidades. Apesar de ter cidades pequenas e tudo mais, você vê que ainda tem uma certa arquitetura, principalmente nas igrejas, que são os monumentos mais antigos das cidades, né? E é um perfil totalmente urbano das pessoas que vinham para cá, como alfaiates, sapateiros, comerciantes, principalmente vendendo produtos agrícolas, que é o que a maioria das pessoas que trabalham aqui até hoje. O nosso estado aqui, o Mato Grosso do Sul, ele é muito forte, principalmente na pecuária, né, no agronegócio. Então, desde esta época já tinha esse caminho andado, né? O impacto na cidade de Corumbá é uma cidade pequena, até hoje é uma cidade muito pequena, mas eles chegavam por lá, pois o estado era muito grande. Se vocês olharem no mapa do Brasil, eu deveria ter colocado aqui, o mapa era muito grande, o Mato Grosso do Sul, depois que dividiram. Então, quando chegava pelo rio do Corumbá, saindo da Argentina, ia subindo o rio do Paraná até chegar no Mato Grosso. Então, a cidade ela foi consolidada principalmente aqui no Centro-Oeste no século XIX, ou seja, agora, não faz tanto tempo assim, foi final do século XIX, ali 1890, naquele momento. Então, são casas de importações, né? Como eu disse, como eram a maior parte comerciantes, eles tinham esse produto local, principalmente mercadorias que vinham de fora, né? Vendendo como couro para poder fazer sapatos, produtos como azeite, vinhos também, entre roupas, entre outros produtos que vinham tudo pelo Rio do Prata, né? Imigrantes que transcenderam a economia, ou seja, a economia desse local que era parada, não tinha tanta estrutura assim, ela acabou aumentando bastante com essa movimentação dos imigrantes que vieram para cá, trouxeram muito mais comércios e muito mais infraestrutura, estrutura de comércio, então acabou atraindo outras pessoas de outras regiões do Brasil também para essa região do Brasil, né? Passando aqui, então, vamos aqui, ó, a modernização da cidade de Campo Grande. Campo Grande hoje é a nossa atual capital do estado, né? Depois que teve a divisão, não era mais Cuiabá e passou a ser Campo Grande. E aqui temos aqui o Bernardo Franco Baís, que foi o primeiro prefeito da cidade de Campo Grande.
então que ele chegou em 1879, tornou-se o primeiro prefeito e moldou o planejamento urbano da cidade, que segue até hoje, é uma cidade planejada, que segue até hoje a estrutura original, da pós-guerra do Paraguai. Ele estruturou essa cidade e essa casa, a Morada dos Bahias, é patrimônio histórico da cidade, que era a casa do então primeiro prefeito, e é uma casa não, como se fosse uma casa de fazenda, que ela é totalmente estruturada por arquitetos e engenheiros da época italianos. Então é uma arquitetura muito peculiar aqui na cidade de Campo Grande. É uma casa bem bonita até hoje, está bem conservada, um patrimônio histórico, hoje virou museu aqui na cidade, e é uma arquitetura totalmente italiana, foram construídas pelos italianos que aqui vieram, né? Teve, então, a industrialização das famílias, como a família Mandetta, que é muito conhecida aqui no estado, e fundaram as primeiras fábricas de bebidas, e principalmente de gelo, por incrível que pareça, e massas. Então foi diversificando a economia, que ela ficava só em produtos mais para pessoas de fazendas e pessoas do agronegócio, e acabou ficando voltada mais para a comercialização, industrialização, principalmente de gelo, massas, entre outras coisas. Então, eles trouxeram as indústrias para cá, que até então não existiam. E não posso deixar de falar sobre a educação, principalmente a educação salesiana, na universidade em qual eu faço parte, que é a Universidade Católica Dom Bosco. Ela começou aqui justamente pelos salesianos, a maior parte dos padres e freiras e leigos também, né, nós pessoas normais que não fazemos parte do clero, grande parte italianos. Acho que mais de 70% dos padres e freiras que aqui chegaram eram italianos. E eles justamente construíram escolas, né, que é o Colégio Dom Bosco, e depois, que era para os meninos, e depois o colégio na frente que tem, que é a Auxiliadora, que ele é o colégio para as meninas. Então, as primeiras escolas começaram justamente por imigrantes italianos também aqui na região, e hoje é a Universidade Católica Dom Bosco, que é a maior do estado, conseguiu nota 7 agora em mestrado e doutorados, né, a maior que tem do estado, eu acho que do país uma das maiores também. Então, assim, inclusive o reitor hoje, o padre Marinoni, também é italiano, nasceu na Itália, então tem uma cultura italiana que segue até os dias de hoje, né? Não é só história, mas também ela continua presente ainda. Então, a cidadania, ela é um legado vivo, né? O Brasil abriu as portas para 30 milhões de ítalo-descendentes, né? São muitas pessoas que vieram para cá. E a cidadania, principalmente hoje, é o iuris sanguinis, né? Que transcende o símbolo cultural e continua essa tradição até os dias de hoje, desde os primeiros que chegaram em 1890, depois foram chegando mais tarde, como o caso da minha família, que chegou bem mais tarde, chegaram ali na década de 20. Então, o pessoal teve uma diáspora muito grande na Itália e que foram muito bem recebidos no Brasil pelo calor brasileiro. Aqui o clima é muito mais agradável do que pelo menos do que o norte da Itália. Se nós olharmos, a maior parte de fluxo migratório da Itália foi justamente do norte da Itália, da região ali de Vêneto, que eles vieram para cá, pois eles enfrentavam várias dificuldades financeiras e problemas para comer, muitas febres, doenças, e aqui eles achavam que poderiam encontrar um fluxo de trabalho e condições de vida melhor para suas famílias, né? E estamos passando agora por um momento de transição na Itália, né? Teve um julgamento sobre os ítalo-descendentes e vai correr, acho que agora em março, vai ter o julgamento, a sentença, se vai ser válido ou não a lei, que foi conhecida como a Lei Tajani, né? Que é a sentença 142 de 2025, que muda quem pode ter a cidadania italiana, né, que antes era aberto a todos, sem limite de gerações, e agora ela parece que mudou, a partir do seu avô, né? Então está em julgamento isso daí, vai ser julgado. Vamos ver ainda qual é isso daí. Bem, decisão histórica, falando ainda sobre a Corte Constitucional da Itália, através dessa sentença, ela consolidou que a cidadania ela tem que ser um direito, né? Ela não pode ser uma segurança jurídica nem nada, mas ela é um direito. E ela está sendo bastante divulgada, não sei se vocês estão sabendo, mas está tendo um certo rebuliço nessa área, justamente porque, por exemplo, eu que sou italiano, o meu filho que nasceu depois do decreto, ele não tem mais direito de ter a cidadania italiana. E como é que ficaria isso? Se eu tivesse um filho antes, ele seria italiano, e o que nasceu agora, depois da sentença, ele não é mais italiano. Então, como fica isso daí?
Então você passa a não ter mais o direito de iuris sanguinis e passa a ter o direito iuris solis, ou seja, teria que ter nascido em território italiano para poder ter esse direito de passar essa cidadania para os meus filhos ou netos. Indo mais um pouco, aqui temos um impacto contemporâneo, né? Podemos ver que tem hoje existem 30 milhões de ítalo-descendentes que moram só no Brasil, então foi um fluxo muito grande. O Brasil é o que abriga a maior comunidade italiana do mundo, maior do que a Argentina, maior do que os Estados Unidos, então temos várias embaixadas, temos várias festas típicas, e é uma cultura muito próxima com a italiana. O idioma é muito parecido também, por ser idioma latino, o clima também agrada muito os italianos, e um fato que não está aqui, eu acabei descobrindo depois de fazendo a minha pesquisa, é que a pizza, apesar de ser de origem napolitana, ela se popularizou no Brasil antes do que a própria Itália. Então, isso é só para a gente ter uma noção de quantos italianos tinham aqui no Brasil. E ainda tem, são todos filhos, netos e descendentes italianos. E como estamos comemorando aqui mais de 130 anos da imigração italiana no Brasil, hoje a maior parte desses imigrantes moram principalmente no sul do Brasil, ali na região de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e bastante também na cidade de São Paulo. Tem cidades inteiras lá que falam italiano, falam nem sequer o italiano, falam dialeto de Vêneto até hoje. Então, a cidadania italiana ela facilita muito essa mobilidade acadêmica, tanto por cultura quanto por idioma, e acaba sendo realmente muito abraçada tanto pelos brasileiros quanto pelos italianos. E aqui temos a conclusão, então, né? Temos esse paradigma que é singular, que é a Rota do Prata, que criou o perfil migratório espontâneo, urbano e cosmopolita, né? Que ela trouxe esses italianos que estavam em outros lugares, a princípio, como em Buenos Aires e Montevidéu, e acabaram vindo para essa região, pois tinha bastante demanda sobre produtos que aqui não tinham, industrialização e bastante terra, já que aqui não estava ocupado pós-guerra do Paraguai. Temos aqui integração acelerada, né? Essa participação do público gerou uma integralidade com a cultura e com o povo muito rápida. E temos aqui também um processo vivo da memória dos pioneiros, como várias cidades aqui foram fundadas por italianos. A cidade chamada Anastácio foi fundada por um italiano que chamava Anastácio, e ele começou justamente com esse comércio, vendendo produtos agrícolas para os fazendeiros, e esse legado italiano em Mato Grosso do Sul, ela continua até os dias de hoje. Tivemos governadores que nasceram na Itália, prefeitos que nasceram na Itália, aqui na cidade, aqui no estado também, e temos reitores, temos professores, temos tudo que ainda são italianos, não sequer são ítalo-descendentes, são de fato italianos, como podemos dizer, iuris solis, né? Nasceram na Itália e vieram para cá para exercer suas funções, sua carreira e construir a sua vida aqui. Gabriel, concluindo, E por concluindo, gentileza. aqui estão as minhas redes sociais, só para quem quiser me seguir, é o Instituto Witzler. Eu sei que o nome é um pouco difícil, mas está aí. Quero agradecer a todos imensamente, novamente, por dar essa oportunidade, e estou aberto a perguntas, sugestões. Muito obrigado, sou eu que agradeço. Desculpa lhe interromper, é só pelo bom andamento dos trabalhos. Agora, dando continuidade, eu gostaria de convidar a Micaela e uma. Gabriel, você poderia só encerrar os slides ali, por gentileza? E eu não vou ler o sobrenome para não cometer erro, você Não vai precisa. dizendo bem devagarzinho para mim, né? Para que nós possamos aprender a como dizer seu nome corretamente, mas é Link Riela, né? Da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e vai falar sobre litígios estruturais na Justiça do Trabalho e sobre a aplicabilidade dos processos estruturais dos conflitos coletivos trabalhistas. Seja bem-vinda, viu? Será um prazer poder ouvi-la. Diga seu nome com parcimônia, por favor. Perfeito. Uma boa tarde, muito obrigada, professor. Então, eu sou a Micaela Fiustiner Linkriela. A gente fala bem em português mesmo, para
causar o menos de complicação possível, porque também, como o Gabriel, compartilho de um sobrenome difícil. O meu trabalho, então, ele é escrito em coautoria com o professor Marco Félix Jobim, e ele se propõe exatamente a tratar dos litígios estruturais na Justiça do Trabalho. Eu sou atualmente doutoranda na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, na área de pesquisa de processo, então, teoria geral da jurisdição e processo. E estudo processos estruturais vinculados ao processo civil, há alguns anos já, são o meu tema de pesquisa desde a da graduação e do mestrado, também feitos na mesma instituição, sob orientação do professor Marco. Agradeço desde já a oportunidade de estar apresentando esse trabalho que nada mais é do que uma proposta. Eu e o professor Marco não temos nenhuma intenção de fazer grandes incursões acerca do processo do trabalho, mas sim de conversar, inclusive, com autores trabalhistas, né, processualistas do trabalho, que abordam já a possibilidade de utilizarmos da teoria dos processos estruturais para a resolução de conflitos trabalhistas. O artigo, então, se propõe como objetivo central sintetizar no estudo da utilização da teoria do processo estrutural na justiça laboral brasileira. E para resolver esse problema, a gente utilizou principalmente de método dedutivo por meio de uma revisão bibliográfica, juntando, né, os estudos doutrinários que já existem sobre os processos estruturais e sobre a sua aplicação, né, dentro da justiça do trabalho brasileira. Com isso, a gente parte de conceitos iniciais dos processos estruturais, perpassa algumas características que a gente reputou importantes no processo do trabalho, para então chegar a uma conclusão. Os processos estruturais, para quem está menos acostumado, eles surgem a partir de estudos na década de 60 da dessegregação racial dos Estados Unidos, a partir de uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, na realidade, o processo estrutural ele vai surgir de problemas estruturais. E, por isso, a gente identifica o processo estrutural a partir das características dos problemas aos quais ele se volta a resolver. Geralmente, estamos falando aí de processos que tratam de litígios complexos, policêntricos, com diversos interesses né, envolvidos e, por vezes, com múltiplos polos de interesse que a gente tem que se preocupar acerca de sua representação adequada e que trata, então, de um problema que advém de um estado de coisas em desconformidade, por vezes tratado como estado de coisas inconstitucional ou assim por diante, que nada mais é do que uma violação de direitos que se perpetua no tempo a partir de alguma estrutura ou de alguma falta de estrutura. E além disso, esse processo, por ter essas características, ele demanda normalmente para sua solução não uma indenização, mas sim uma solução prospectiva, algo que não se volta a um retorno ao status quo, como a gente está acostumado no processo civil normalmente, mas sim uma proposta, uma solução que se volta para o futuro e para a consolidação dos valores constitucionais. Por isso, os processos estruturais, então, eles são entendidos como um instrumento que serve para que o processo, e daí, claro, dentro da teoria, normalmente o processo civil sirva à tutela de direitos, mas daí aqui a gente propõe, então, pensando, né, processo, inclusive trabalhista, sirva à tutela dos direitos trabalhistas também. E ele advém dessa expansão da função jurisdicional legítima de consolidação dos direitos e das garantias fundamentais. Os processos estruturais, da mesma forma como aconteceu nos Estados Unidos, eles acabaram se espalhando pelo globo, inclusive doutrinariamente, a partir do estudo de casos que não necessariamente tinham já sido denominados como estruturais quando foram abordados pelo judiciário e resolvidos. E é exatamente um desses casos que a gente utiliza no nosso trabalho, um caso trabalhista, que em 2002 foi enfrentado lá no Paraná, uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho em desfavor da Universidade Federal do Paraná, que à época, muito antes de qualquer tipo de debate acerca dos processos estruturais do Brasil, enfrentou um impasse. O Poder Judiciário, buscando uma solução, tinha de um lado a imprescindibilidade da preservação do funcionamento do Hospital de Clínicas e do outro, a necessidade de reinstituir o respeito do ordenamento jurídico brasileiro, sob pena de chancelar a ilegalidade. Qual que era a questão deste processo?
viu-se que o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, aquela época, era composto, e daí por um inúmero número de profissionais terceirizados, não concursados. Dentre eles, a maioria dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, de nutricionistas e assim por diante. O que era ilegal, porque não respeitava as questões de contratação mediante concurso público que aquela instituição exigia. A partir disso surge, então, o processo levado pelo Ministério Público do Trabalho e, chegando à mesa, então, do magistrado incumbido da resolução desse caso, viu-se que a resolução, digamos assim, proposta e exigida pelo Ministério Público do Trabalho era inviável, sob pena da gente tolher o funcionamento do maior hospital SUS da região. Com isso, então, se fez, a partir de um acordo, uma proposta de resolução escalonada do problema e se executou, então, esse acordo homologado no Judiciário por praticamente 18 anos, até que finalmente se voltou em 2020, se conseguiu extinguir essa execução com a resolução e com os funcionários, né, deste hospital, todos daí já adequadamente nos números que eram exigidos por lei, concursados e não mais terceirizados. Então, é claro que se estava diante de uma questão de uma ilicitude que deveria ser resolvida e ninguém negava isso, porém, a resolução que normalmente seria exigida de simplesmente demitir todos esses funcionários terceirizados não era viável para o sistema público de saúde. Então, se fez algo totalmente criativo para se resolver ao longo do tempo com o menor ônus possível, dentro da Justiça do Trabalho. Anos depois, o professor Sérgio Reinhardt, estudando esse caso, levou inclusive ao magistrado que havia coordenado essa situação e resolvido essa situação, a notícia de que, ao ver dele, ao meu ver e de vários outros estudiosos, ele tinha realizado uma solução estrutural e resolvido um caso, um processo estrutural no âmbito da Justiça do Trabalho. Então, a Justiça do Trabalho, ainda que ela tenha, claro, um viés de demandas individuais muito voltados para a questão indenizatória, ela tem também casos coletivos, e nesses casos coletivos a gente pode estar diante de problemas estruturais. E estando diante de problemas estruturais, não há razão para que a Justiça do Trabalho não se valha de instrumentos e de remédios estruturais para resolver essas questões. Com isso, então, é claro que, dando toda a abertura para as peculiaridades do processo do trabalho, a gente propõe, e muito embasado, inclusive, em textos do ministro Alberto Balazeiros, a possibilidade de utilização dos processos estruturais, que normalmente a gente comenta, né, processos estruturais cíveis, como processos estruturais trabalhistas. Porque é inegável a existência de litígios estruturais laborais que urgem por tutela proporcional. Então, da mesma forma que na área civil a gente não pode se imiscuir de resolver problemas estruturais, por que não utilizar dessa teoria dentro da proporcionalidade da aplicabilidade desses casos e respeitando, é claro, as características específicas dos processos trabalhistas, para que a gente consiga resolver adequadamente esses problemas, contribuindo para uma resolução efetiva e prospectiva dessas demandas e também, por que não, para a eficiência da Justiça do Trabalho. Ainda que, é claro, quando a gente pensa numa execução de 18 anos, a gente muito pouco fale em eficiência. Mas, querendo ou não, quando a gente efetivamente resolve um problema que não se multiplica em diversas outras demandas individuais, a gente também está sendo eficiente nesse sentido, pensando, né, não só na proporcionalidade, né, endoprocessual, mas panprocessual também. E com isso a gente confirma a hipótese que já é levada por muitos estudiosos trabalhistas também em debate e que é muito favorecida pela flexibilidade que tanto é característica da Justiça do Trabalho. Com isso, tentando respeitar ao máximo tempo, eu agradeço imensamente pelo espaço, ao Iberojur pela organização do evento, que é sempre muito rico, aos colegas por terem me escutado, fico à disposição e devolvo a palavra de novo agradecendo ao professor Cilto. Eu que lhe agradeço, prazer enorme poder escutar o tema de vocês, extremamente interessante. Eu fiz alguns comentários aqui, não sobre a área trabalhista, que eu não me atrevo
a escrever, né? Eu digo que eu entendo de direito do trabalho, assim como minha mãe entende de motor de avião, mas e assim ela não é boa em motor de avião, já vou adiantando. Minha mãe é costureira. Então, mas de qualquer forma, é um prazer enorme. Mas eu fiz alguns comentários e alguns apontamentos, sobretudo sobre legal design, eu acho que é bem importante para a gente. Bom, mas estou ansioso aqui para ter muita gente para escutar. Eu não sei se a Juliene Santos Silva e Carlos Alberto Gressman Bonacin estão por aqui. Eu estou vendo aqui nos participantes, não. Ah, Maiara, Maiara Raíssa da Costa Rolim e Gabriel Napoleão Olá, eu Veloso. estou aqui. Ah, sim? Professor, pode passar para o próximo e eu entro daqui a pouco? Só para Claro, me claro. organizar aqui, porque eu estou com um problema de instabilidade. Estou com uma Pode. E às Fico vezes com aqui a internet a gente tem alguns probleminhas. Não tem problema. Professora Patrícia já Tá está bom? pronta aqui. Professora Tá, eu Patrícia, estou aqui. que prazer em revê-la. Marco Miguel Pereira Rodrigues, Estou eu Lhadeira. sozinha, vou apresentar Ah, pelos dois. muito bem. Seja bem-vinda, professora. É um prazer muito grande poder ouvi-la. Nós nos desenvolvemos na mesma área. Eu também escrevo muito sobre direito e tecnologia, né? É muito bom poder ouvi-la, tá? Fique à vontade, viu? Só tem 10 minutos. Muito obrigada. Antes de mais, boa tarde a todos. Aqui em Portugal é de tarde, portanto, obrigada ao professor Silvio, ao moderador deste painel, portanto, e obrigada à organização do evento, mais uma vez, e ao colega e amigo Fábio Veiga. Portanto, eu vou apresentar um contributo denominado Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública em Portugal, breve resenha e alguns destaques. É da minha autoria e da autoria do professor Marco Miguel Pereira Rodrigues, que eu estou hoje a representar, portanto, eu vou falar pelos dois, como já estava a dizer. Este tema da avaliação do desempenho dos trabalhadores da administração pública é um tema muito importante e está muito na ordem do dia. Curiosamente, ontem, dia 14 de janeiro, foi aprovado um decreto-lei pelo governo português que procede à revisão do sistema de avaliação de desempenho dos trabalhadores da administração pública, ou da administração pública em geral. Eu agora aqui vou-me centrar nos trabalhadores, mas na verdade a avaliação não é só dos trabalhadores. E, portanto, não é nada, não são alterações de fundo, são questões de pormenor, mas é um tema bastante atual. Basicamente, a avaliação do desempenho surge na sequência de algumas teorias de gestão organizacional, designadamente da gestão por objetivos. Este tipo de modelo organizacional é um modelo participado. Os trabalhadores e os gestores de uma organização identificam objetivos coletivos e individuais, definem-se áreas de atuação e resultados a alcançar, fixam-se as contribuições individuais de cada um no âmbito de diversas unidades orgânicas e a partir daí nasce o resultado da avaliação do desempenho. O diploma principal relativamente à avaliação do desempenho em Portugal chama-se CIADAP, que é o Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores e da AP em geral. Tratou-se de adaptar aqui, no contexto da administração pública, alguns instrumentos próprios da gestão empresarial. No entanto, obviamente tem que haver aqui adaptações. Portanto, a avaliação do desempenho surge esta preocupação já há alguns anos. O CIADAP integra 3 subsistemas. Primeiro, o CIADAP 1, avaliação do desempenho dos serviços da administração pública, o CIADAP 2, a avaliação do desempenho dos dirigentes da administração pública, e o CIADAP 3, que é aquele em que eu vou incidir mais a minha análise de hoje, é o sistema de avaliação do desempenho dos trabalhadores da administração pública. A avaliação de desempenho é um assunto já tratado na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Temos artigos na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas sobre a avaliação de desempenho, os princípios da avaliação de desempenho e os efeitos da avaliação do desempenho, mas basicamente a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas limita-se à avaliação do desempenho precisamente dos trabalhadores e não desenvolve muito o regime jurídico. E, portanto, no fundo, deixem aberto um diploma, que neste caso, efetivamente, é o CIADAP. A avaliação do desempenho é muito importante, porque a avaliação do desempenho pode, designadamente, mexer no posicionamento remuneratório, portanto, aqui a subida de escalões remuneratórios,
na questão dos prémios de desempenho e na questão dos efeitos disciplinares. O diploma próprio, portanto, o Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública, que é o CIADAP, visa contribuir para a melhoria do desempenho e qualidade dos serviços, para a coerência e harmoniosa ação dos serviços dirigentes e trabalhadores e para promover motivação profissional e desenvolvimento de competências. É sobre esta última questão, motivação profissional, que merece aqui algumas críticas, mas já lá vamos. Portanto, o CIADAP aplica-se aos serviços da administração direta e indireta do Estado, mas há, digamos assim, sistemas de avaliação do desempenho específicos nas carreiras especiais, por exemplo, os docentes do ensino superior, os militares da Guarda Nacional Republicana, portanto, não lhe vêem ser aplicado o CIADAP, mas sim legislação baseada no CIADAP com algumas especificidades. Pronto, basicamente aqui a ideia do CIADAP é boa. Em particular, relativamente à avaliação dos trabalhadores, temos aqui algumas situações a ressalvar. A avaliação do desempenho dos trabalhadores, portanto, estou a falar só de CIADAP 3, incide sobre 2 parâmetros, resultados e competências. Quanto aos resultados, estamos a falar de resultados obtidos na prossecução dos objetivos individuais, em articulação com objetivos da respectiva unidade orgânica. No que toca a competências, estas visam, de acordo com a lei, avaliar os conhecimentos, capacidades técnicas e comportamentais adequadas ao exercício de uma determinada função. Aqui a ideia é boa, a ideia é basear-se em critérios objetivos. No entanto, há aqui um efeito bastante perverso, que vamos falar daqui a pouco, que é a questão das cotas nas classificações mais altas. Ou seja, se os melhores trabalhadores não puderem ter todos a classificação máxima, significa que há ali alguns trabalhadores que, muito embora se esforcem e sejam tão bons ou melhores do que os outros, por algum motivo que às vezes não é muito objetivo, não têm classificação máxima e, portanto, isso não vai contribuir para, digamos assim, eles ficarem mais motivados, é o contrário. Portanto, eles vão verificar que se calhar não vale a pena o esforço. Pronto, eu já explico isto melhor daqui a pouco. A avaliação tem determinados efeitos individuais, efetivamente. Aqui percebe-se quais são as necessidades de formação dos trabalhadores, identifica-se as melhores competências e os melhores comportamentos de cada trabalhador, até muitas vezes para adequar a um posto de trabalho diferente ou um cargo diferente, portanto dá para melhorar efetivamente a eficiência do serviço, porque depois cada um fica alocado àquilo em que é melhor. E esta parte é a parte que de facto depois vai mexer mais no dia-a-dia, a questão dos prémios de desempenho e da alteração do posicionamento remuneratório. Aqui a ideia de facto era boa, mas digamos assim, a médio e longo prazo isto acaba por ser bastante complicado. E depois ainda temos outro problema, é que há aqui trabalhadores que são avaliados de 2 em 2 anos, no âmbito do CIADAP 3, portanto podem subir de escalão remuneratório se tiverem boa classificação de 2 em 2 anos, mas há outros sistemas de avaliação que é de 3 em 3 e, portanto, temos aqui algumas alterações. Os docentes do ensino superior, por exemplo, teoricamente só podem subir de 6 em 6 anos. E 6 anos para subir para o próximo escalão remuneratório é muito. Portanto, eu até não quero falar assim em questões muito particularizadas, mas efetivamente conheço situações em que um trabalhador, muito embora tenha classificações máximas, tem de aguardar e nem sempre pode ter as classificações máximas, por causa precisamente dessas cotas. É um direito do avaliado ter o seu desempenho avaliado, passando a redundância. O avaliado tem que participar ativamente na avaliação, tem que preencher determinada documentação, tem que proceder à autoavaliação, como garantia desse envolvimento, e depois terá a avaliação dos outros órgãos, portanto, implicados no processo de avaliação, designadamente, portanto, as comissões e depois as avaliações são homologadas. As menções quantitativas mais elevadas, como eu já disse, e não falta muito para eu terminar a minha apresentação, estão apenas reservadas a uma percentagem pouco representativa dos trabalhadores. Isto era a mesma coisa que me dizerem, olha, tens aí uma turma de 100 alunos, mas só podes dar classificação máxima a 10. Se eu tiver 20 alunos que merecem classificação máxima ou 30 alunos, posso ter. Até posso nem ter 10 que mereçam classificação máxima. Portanto, isto é um bocadinho injusto, não é? Depois tinha que ir negociar com esses alunos, olha, eu só posso dar 10, nota máxima a 10 pessoas. Tu estás aí no grupo, pronto, eu até dava a 15, se pudesse. Mas olha, se calhar desta vez dou um colega teu e para a próxima dou-te a ti. O que é que o aluno ia fazer? O aluno, se calhar, para a próxima não se ia esforçar tanto,
porque da primeira vez não conseguiu chegar à classificação que se calhar merecia. Isto aqui passa-se exatamente o mesmo. O que é que acontece? Isto é uma violação do princípio da igualdade, claramente. Portanto, não há uma justificação objetiva para nem todas as pessoas poderem ter classificações mais elevadas, se for o caso, se merecerem, não é? Também se encontra em causa o princípio da proporcionalidade no âmbito do direito administrativo, designadamente, porque emprego público é direito administrativo especial. Portanto, aqui a prossecução do interesse público, a administração pública deveria adotar os comportamentos adequados aos fins prosseguidos, e aqui não estamos a verificar isso. Aliás, aqui estamos a verificar uma frustração das expectativas dos trabalhadores, o que depois, se calhar, se vai refletir no dia a dia do trabalho e na produtividade da administração. E, basicamente, nesta sequência, e seguindo a opinião do autor Jorge Guerreiro de Matos, que nós corroboramos inteiramente, queremos ser de duvidosa constitucionalidade da imposição de cotas máximas, tal como se encontra previsto na lei, até porque haverá medidas menos gravosas e mais justas para alcançar o mesmo objetivo pretendido com essa imposição e não tão ostensivamente violadoras dos princípios da igualdade, por um lado, e da proporcionalidade, por outro. Portanto, em conclusão, o CIADAP é um instrumento de gestão de recursos humanos, mas a execuibilidade prática do sistema está em causa, desde logo porque há várias diferenças nos ciclos de avaliação. No CIADAP 3 a avaliação agora é bienal, mas depois há outras avaliações, vá lá, baseadas no CIADAP, para outro tipo de carreiras especiais, em que, por exemplo, a avaliação é de 3 em 3 anos e, portanto, não é suficiente, de acordo com a lei, 3 anos de pontuação máxima. Eu estou a falar agora já nos docentes do ensino superior. Para subir de escalão remuneratório é preciso 2 avaliações e, portanto, teoricamente, mesmo que o docente se porte muito bem e tenha uma classificação de excelente, ele precisa de 6 anos para subir de estatuto remuneratório, de escalão remuneratório, aliás, e isso é muito tempo e, portanto, isso pode causar efeitos perversos. Com isto termino a minha apresentação. Apresento os cumprimentos também, lá está, do Dr. Marco Rodrigues, que sei que está em atividades profissionais e, portanto, não veio, mas eu apresentei pelos dois e, portanto, agradeço a atenção, agradeço mais uma vez ao professor Silvio, moderador deste painel. Obrigada. Obrigado, senhor, que agradeço. Professora Patrícia, prazer, renova aqui o prazer em revê-la. Bom, agora, dando andamento, a Maiara Raíssa da Silva Rolim, Pronto, agora eu já né? consigo. Isso da Universidade Federal do Pará, né? Exatamente. Vai falar sobre auditável ou inconstitucional, né? Open source, como mandamento digital em sistemas críticos. Fique à vontade, a palavra é sua. Estão conseguindo me ouvir? Sim, sim, muito bem. Ah, perfeito. Meu nome é Maiara Rolim, eu escrevo esse artigo, eu sou professora universitária no estado do Pará, mas mais precisamente na Amazônia, né? O berço hoje da geopolítica, onde muito se discute sobre soberania, inclusive sobre soberania digital. Escrevo esse artigo com Gabriel Napoleão Veloso, que é desembargador da 8ª Região do Tribunal Regional do Trabalho. E o título do nosso artigo é Auditável ou Inconstitucional, considerando a Carta Magna do Brasil, tá? Open source, ou seja, código aberto, como mandamento digital e sistemas críticos. Esse estudo, ele vem analisar o risco das caixas pretas, conforme coloca Pasquale esse termo, né, caixas pretas algoritmas, em infraestruturas críticas, onde o software proprietário, que é um software fechado, compromete a transparência, compromete a auditabilidade desses dados e também direitos fundamentais. Então, se propõe o direito a um software que seja auditável e que a gente consiga, por que aberto, né, para que a gente consiga entender o motivo pelos quais ele toma determinadas decisões, ou seja, é um imperativo democrático e jurídico, né, muito mais até do que técnico. Para isso, a gente adotou uma metodologia qualitativa, exploratória, sobre código como lei, sustentando a tese da auditabilidade obrigatória em sistemas essenciais, que são os sistemas críticos, que envolvem saúde, segurança, participação cívica e outros, né? A primeira coisa que eu gostaria de falar a respeito desse artigo é que a gente conseguisse delimitar os sistemas críticos. Afinal de contas, o que é esse sistema crítico, né? Sistemas críticos nada mais são do que sistemas que abrangem ativos, redes e sistemas físicos, mas também virtuais, cuja disfuncionalidade ou comprometimento produziria impactos graves
a segurança pública, a soberania, a economia, a saúde coletiva e a governança democrática. No ordenamento jurídico brasileiro, a gente vai ter o artigo 170 da nossa Constituição, que vai garantir a ordem econômica fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa, subordinada à defesa coletiva, exigindo uma transparência em sistemas que afetem direitos fundamentais. E esse é um sistema que afeta diretamente os nossos direitos fundamentais. Então, qual que é a diferença desses sistemas, dessas tecnologias, desses códigos proprietários para um uso em sistemas críticos e para um uso em sistemas recreativos, né? A sua distinção de aplicações recreativas, como as redes sociais, decorre da essencialidade social e da nossa interdependência social. Ou seja, significa que esses sistemas comprometem a soberania daquele país, comprometem serviços básicos, comprometem direitos fundamentais de forma inequívoca. A gente não tem como negar que não conhecer esse código proprietário vai impactar diretamente na defesa e na garantia desses direitos, tá? Inclusive, isso tem uma relação também com a garantia, com o nosso comprometimento com a Agenda 2030 da ONU. Como implementar a Agenda 2030 da ONU em sistemas proprietários, considerando esses sistemas críticos, né, que são essenciais. E aí a gente pode falar na ODS, um dos objetivos, que é o 3, que se refere à saúde, né? Como que esses sistemas proprietários, eles fazem essas escolhas e podem comprometer essa meta referente à saúde, mas também a meta referente à segurança, sobre as instituições eficazes, sobre a governança e sobre a democracia, porque a democracia parte-se do pressuposto de que você tem um acesso à informação. E se você não tem o acesso a essa informação, se você não tem a transparência nesse código, você também não vai conseguir compreender a partir do que ele está decidindo e o que ele está decidindo, principalmente em relação às populações mais vulneráveis, às populações tradicionais, que são muito comuns no Brasil, em especial na Amazônia. A gente tem os ribeirinhos, a gente tem os quilombolas, tá? Mas também vai atingir finanças, vai atingir a economia. Nesse sentido, é importante destacar que o modelo de segurança através dessa obscuridade, ou seja, a partir da ocultação do código proprietário, vai colidir com o princípio da publicidade administrativa, com a lei de acesso à informação e com o direito à informação como colorário no Brasil da dignidade da pessoa humana, violando também o devido processo legal, a confiança crítica ignora vulnerabilidades não auditadas e black DOS, né? Então, essa é uma das nossas maiores problemáticas em relação a esses códigos proprietários, que a gente não tem acesso a essas informações tão imprescindíveis. A partir disso, a gente defende esse Open Science como fundamento de confiança, né? O Balance, ele vai observar que projetos de software aberto, ou seja, open science, eles estruturam-se no princípio da liberdade, assegurando aos seus usuários 4 dimensões fundamentais, que é o uso, o estudo, o compartilhamento e a modificação desse programa. Ou seja, é uma rede de colaboração, né, na criação e no aprimoramento, e isso não torna esses sistemas muito mais inseguros, não, muito pelo contrário. Isso permite com que eles sejam melhorados e com que a segurança deles seja reforçada, né? Tal característica, por isso a gente coloca aqui, que amplia o alcance social ao permitir o uso quanto à experimentação acadêmica e técnica, né? Porque o estudo desses códigos também é importante. Gente, desculpa, porque houve uma ligação aqui. Promovendo um ecossistema colaborativo em que o acesso a esse código-fonte vai possibilitar uma melhoria, como eu já coloquei, que é uma melhoria contínua, através do estudo, através desse momento, desse espaço colaborativo, né? Dessa produção de versões derivadas pela comunidade de desenvolvedores e usuários. E eu, como professora universitária, coloco isso em relação aos alunos, como compreender o direito a partir dessa outra dimensão, né? Como que o Open Science ele muda a nossa visão, que a gente passa a compreender que sim, se temos a necessidade da transparência com todos os dados físicos, por que não com os dados digitais, que são tão imprescindíveis, que estão ditando eleições, que estão ditando a saúde, a educação, a segurança pública, que está no banco dos réus, né? Está decidindo vidas, literalmente. Então,
Aqui o open source funciona como um fundamento de confiança. E a partir disso a gente defende essa transparência, né, como fundamento da democracia contemporânea. Então a gente diz que a segurança tradicional, pela essa obscuridade, ela falha fundamentalmente, porque hackers e atores estatais, rotineiramente, eles fazem engenharia reversa desse código proprietário. Então manter um software fechado não vai deter os ataques adversários, vai apenas impedir que defensores públicos, que pesquisadores independentes se equipem, que a comunidade em si, que a sociedade possa estudar esses códigos, possa promover uma melhoria. Eu até entendo do ponto de vista industrial, do ponto de vista do direito a esse código enquanto mercadoria, mas quando a gente fala em sistemas críticos, a gente fala não de uma mercadoria, mas a gente fala de direitos fundamentais, de direitos universais, né? Então, o open source ele vem melhorar a capacidade de melhoria desses códigos, e o código transparente, aliás, o código transparente é sim mais seguro, não menos. Ele vai se submeter a uma crítica pública rigorosa, reduzindo riscos sistêmicos e aumentando a sua resiliência. Então, aquele princípio de que com olhos suficientes todos os bugs são superficiais, né? Todos estão de olho naquele código e todos ali podem contribuir de alguma forma. Então, encarna-se em projetos de open source convidando, né, uma fiscalização contínua. E quem é que vai fazer essa fiscalização? A sociedade como um todo. E aqui entram os técnicos, acadêmicos, quando a gente fala em hackers, né, os hackers éticos, que estão ali exatamente para trabalhar a favor da sociedade através da tecnologia. Não vai ser um pool limitado de desenvolvedores internos, não. Vai ser algo que, para aquela sociedade, representa um marco, representa uma ferramenta, um instrumento de consolidação de direitos fundamentais. Portanto, se é um instrumento de consolidação de direitos tão fundamentais, tão importantes, inclusive para a soberania desses países, é essencial que a gente tenha a publicidade desses dados quando se referirem a sistemas críticos. E é essa a nossa defesa, né? Então, falhas em sistemas proprietários, elas vão diluir a responsabilidade, torna-se obscuro aonde reside a culpa, né? Se falhou, mas a gente não conhece o código, então como questionar um código que não se conhece? Que é um segredo industrial, como? Né? Fica muito mais difícil. E cada um pode dizer, não, mas o erro está no algoritmo X, no algoritmo Y, está em determinado processo. Só que quando esse código ele é transparente, é mais fácil realizar, observar essa culpa, observar essas responsabilidades e a gente pensar isso de fato como uma estratégia para implementar os direitos fundamentais. E aqui a gente refuta 3 mitos, né? O mito 1, que é isso ajudará os hackers? Será que isso ajuda os hackers? Será que eles precisam saber? Quem é que precisa saber ou não, né? A mera ocultação do código-fonte, a gente entende que não apresenta barreiras efetivas contra a engenharia reversa realizada pelos agentes especializados. Técnicas avançadas de engenharia reversa, como a desmontagem binária, a depuração, a decompilação e até a análise dinâmica em ambientes controlados, são rotineiramente empregadas pelos hackers profissionais. Eles não precisam saber. Quem não sabe é a sociedade, quem não sabe é a academia que precisa estudar. Mas esses hackers profissionais, eles sabem. Então, isso seria um mito. O primeiro mito que a gente coloca, né? O segundo é que ele destrói a propriedade intelectual e os incentivos comerciais, né? Que a gente sabe que a indústria tem essa preocupação. Mas, bom, essa questão é uma questão complexa, de fato, né? Tem possibilidade de respostas concretas. A gente acredita que é possível pensar a lógica de segurança central em sistemas críticos, em sistemas fundamentais, e enquanto algoritmos comerciais, eles permanecem proprietários. A gente não está defendendo o fim dos algoritmos proprietários, não. A gente só está defendendo que determinados algoritmos eles precisam ser abertos para reafirmar, para conseguir fomentar direitos fundamentais. Tá? E o terceiro mito é de que é muito caro e complexo, né? É uma das justificativas que sempre aparece. O custo, gente, de falha única é catastrófico, é muito maior. Um apagão de rede, né? Imagina em um hospital um apagão daquele sistema algoritmo que ninguém consegue resolver porque as pessoas não têm acesso a esse código, é muito mais caro do que
pensar esses códigos de forma aberta, realizar as auditorias colaborativas. Então, infraestruturas críticas já investem bilhões em segurança. A transparência vai reduzir custos de investigação pós-falha e de ocultações corporativas. Então, as referidas falhas que podem ocorrer, no caso de um apagão algoritmo, elas geram responsabilidade objetiva do Estado com passivos indenizatórios por danos diretos e reflexos, né? Imagina que em um hospital público no Brasil ocorra uma falha no sistema e esse sistema seja fechado. Qual o nível de indenização? E nesse caso, eu não estou falando aqui só numa questão monetária, só numa questão econômica, mas numa questão humana, quantas vidas podem ser perdidas. Então, há um custo, sim, muito mais caro em manter esses sistemas proprietários, essa ocultação desse sistema proprietário em sistemas críticos, né? Então, é muito mais barato manter sistemas críticos em open science, tá? Dando continuação, a gente vai falar sobre a regulação de código e essa arquitetura de poder, né? Qual que é a importância dessa diluição? Maiara, É garantir também... Maiara, por favor, eu só peço para que você resuma esse caminho para a conclusão. Bom. Desculpa. Então, eu vou partir para as minhas considerações, professor. Muito obrigada, tá? Então, gente, os algoritmos modam, de fato, os direitos fundamentais, tais como a saúde, a segurança, a democracia em si, né? Posto isso, eles devem aderir ao princípio da transparência legal e da auditabilidade pública. O direito de inspecionar um código é o direito à autodeterminação de um povo, de um país, né? Então, se democracia é do povo, pelo povo, sua infraestrutura não pode rodar em código secreto. O Dworkin já insistiria que integridade institucional exige uma interpretação coerente, visível aos cidadãos. Então, o código proprietário ele vai violar essa coerência, né? E eu entendo que o futuro da democracia depende de reconhecimento explícito do direito fundamental ao software aberto em todos os sistemas críticos. Muito obrigada. E desculpa ter passado um pouquinho do tempo. Não, sou eu que me desculpo, por favor. É só para o bom andamento dos trabalhos. Me perdoe. Bom, a Maiara, a professora Patrícia falou. Agora, Paulo Alexandre Pereira de Sena, Patrícia Costa Belo, Rui Miguel Zeferino. Vamos falar sobre Estado, governo, sociedade, fragmento público, segundo a filosofia de Norberto Bobbio. Uhum. Boa tarde. Estão me Boa ouvindo? tarde. Sim, te ouço muito bem. Fica à Então, pois vontade. bem, Você tem 10 começarei, minutos, Patrícia. professor. Muito obrigada. Bom, agradeço a todos, agradeço à coordenação de Beruju, em especial ao professor Dr. Fábio Veiga, que é o nosso orientador, né? Meu e do Paulo Sena, nós somos mestrandos pela Unifiel de Osasco, e agradecemos também ao professor Rui Zeferino, né? Essa grande oportunidade que nós temos de compartilhar conhecimento com pessoas que estão muito além do nosso conhecimento acadêmico. Agradecemos. Bom, o tema que nós iremos falar, o tema do nosso artigo, em coautoria com o professor Zeferino e Paulo Sena, que é meu colega do mestrado na Unifiel, fala sobre Estado, governo e sociedade, fragmento público, segundo a filosofia de Norberto Bobbio. Por que esse assunto é interessante? Porque através de um método redutivo, uma forte revisão bibliográfica, nós chegamos à conclusão e pretendemos assim defender que a ideia filosófica de Norberto Bobbio, que numa época passada foi essencial para a instalação de uma democracia, para o fortalecimento de uma democracia, ela se ajusta ao tempo atual, à nossa sociedade contemporânea, mas ela precisa estar agendada e ser ajustada conforme os direitos humanos, que é algo inegável, um direito multifacetado que, dependendo da organização política de cada país, ou ele fica submetido, ou ele se neutraliza, ou ele avança. Então, que defendemos que Norberto Bobbio continua sendo um tema atual. Na sua obra, por exemplo, Eras do Direito, ele valoriza a proteção e efetividade dos direitos fundamentais de uma sociedade contemporânea, segundo os direitos fundamentais que envolvem os direitos humanos, enquanto parte genérica, que advém o direito da personalidade, como diz Thomas Paine, os direitos da mente inclusive.
que se torna algo importante para que haja a efetiva justiça. Pois Norberto Bobbio utiliza 3 critérios para fazer a sua abordagem positivista e analítica do direito, que assim eu mencionarei. O critério da valorização da norma jurídica com 3 pés: justiça, validade e eficácia, a ideia de um ordenamento jurídico coerente, certo, uno e um sistema coerente e complexo. Remontando para a nossa atualidade, o que entendemos e o defendemos? Que há necessidade de um sistema de direitos, formado não apenas pela legislação interna, mas que essa legislação interna, para que haja uma efetividade de direitos, precisa atrair os direitos humanos, né, como parte importante de sua decisão. Por isso, o artigo que se trata, ele busca conjugar a filosofia do direito de Norberto Bobbio, a legislação interna, que é a legislação doméstica do país, no caso nosso Brasil, e com o direito comparado, quando envolve países que falam que prezam os direitos humanos e aqueles que não prezam os direitos humanos. Né? Por que isso é importante? Porque nós vivemos numa era onde falar em organização política dissociada de uma filosofia do direito é retroagir para a Era das Trevas, né? Como falavam os historiadores e os filósofos no passado. Então, o trabalho objetivo é analisar os casos concretos das Cortes Internacionais de Direitos Humanos, porque quando falamos nisso, falamos, por exemplo, objeção de consciência, o direito de não querer fazer algo que o Estado impõe, o direito de fazer algo que o Estado impõe, que envolve a liberdade religiosa, por exemplo, a liberdade pessoal. Então, como Norberto Bobbio reflete hoje as posições atuais, posições jurídicas, políticas e religiosas atuais, com a sua obra, quando falava de Estado, de governo e de sociedade. Caminhando para o final, nós chegamos à conclusão que a revisão bibliográfica de Norberto Bobbio é algo extremamente importante, mas conjugada com os direitos humanos. E que o direito, para ser efetivo, para ser atual, precisa caminhar com os problemas, com os múltiplos problemas da sociedade moderna. Por isso que Norberto Bobbio dizia a seguinte frase, que eu vou citar a vocês. O elenco dos direitos do homem se modificou e continua a se modificar com a mudança das condições históricas, ou seja, dos crescimentos dos interesses das classes no poder. É uma frase atual que o artigo irá, assim, explanar segundo os direitos humanos, repito. Eu agradeço a atenção de todos, eu espero ter sido objetiva, né, e eu espero ter atingido a finalidade do artigo. Muito obrigada, professor. Sou eu que lhe agradeço. Que bom poder ouvi-la, poder ouvir, relembrar Norberto Bobbio. É sempre muito bom para a gente. Bom, eu creio que tenhamos já ouvido todos. Eu vou tecer alguns comentários, tá? De alguns. Então, se vocês olharem no chat, eu coloquei o meu e-mail e vou colocar meu WhatsApp também, para que vocês possam, mas como não dá para gravar, se vocês não olharem lá agora, não conseguirão pegar depois. Isso, pronto. Coloquei meu WhatsApp também. Por que isso? Pelo seguinte, eu fiz alguns comentários de cada um dos trabalhos, eu sempre peço para a Giovana, que é minha auxiliar do além aí, né? Que está nos auxiliando hoje, né? Sempre peço para a Giovana me mandar, né, os trabalhos antes, para que eu possa ler e pesquisar, né? Muitos dos trabalhos nem são da minha área, né? Mas tem uma temática ligada ao que eu pesquiso, mas são de outras áreas, né? Então, eu gostaria de enviar, às vezes, textos para aprofundamento futuro, visto que há uma disparidade nos trabalhos. Nós temos trabalhos que são embrionários, nós temos resumos, a gente tem artigos que já são finalizados. Então, quer dizer, nós temos, como dizem aqui no interior de São Paulo, de mamana caducando, né? Então, nós temos trabalhos de todos os tipos. Então, é importante que a gente traga para vocês, demonstre para vocês, e eu passe um a um. Se vocês quiserem entrar em contato,
né? Principalmente por e-mail e WhatsApp, eu não costumo responder muito, não. Não tenho, é muito imediato e eu não tenho toda esse imediatismo, eu não consigo cumprir tudo da hora assim, não, né? A gente está sempre envolvido com outras coisas, eu não consigo, mas por e-mail eu lhes respondo, eu lhe mando textos, eu mando os comentários que eu fiz. Bom, aqui, então, então está no chat aí. Isso nós temos um grupo aliás, eu faço parte de dois grupos de pesquisa que são maravilhosos, né? É o Direito do Devir, né? Da Universidade do Estado de Minas Gerais, né? E o grupo de políticas públicas e tecnologia aqui da Faculdade de Direito de Franca, de onde eu falo. Então, é muito importante a participação externa, né? A gente está sempre publicando, então é muito legal que vocês participem. Bom, os trabalhos, então, apresentam convergências que são muito relevantes, né? A centralidade do Estado, das instituições, da estrutura de poder, né? Por isso que todos os trabalhos, né, de forma direta ou indireta, né, discutem o funcionamento de estruturas institucionais formais, administração pública, justiça do trabalho, Estado, governo, posturas digitais críticas, como a colega trouxe agora há pouco, né? Políticas territoriais de memória, dentre outras situações. Então, uma preocupação muito, né, com a legitimidade, né, principalmente, sobretudo com legitimidade, né, vamos falando de Bob agora há pouco, transparência, efetividade, tensão entre modelos normativos e a realidade empírica, também foi alguma. E o conjunto dos trabalhos revela um alto potencial acadêmico, tá? Com temas contemporâneos, relevância social, boa formação teórica. E eu vejo assim, e o principal desafio comum reside em transformar bons textos descritivos, teóricos, em uma pesquisa com maior densidade analítica, empírica, sobretudo empírica, metodológica e problematizadora, né? Sobretudo, se o objetivo for a publicação em periódicos de alto impacto, que é algo que a gente está buscando, né? Além de ser publicado, né, nos anais do evento, né? O aprofundamento em outras áreas também. Bom, a Patrícia, né, a professora Patrícia trouxe o sistema integrado de gestão, né, extremamente, o artigo se destaca pela clareza expositiva, muito legal, né, o rigor normativo, a organização sistemática, eu, uma, a reconstrução do CIADAP, né, é tecnicamente preciso, com excelente domínio de legislação aplicável, e até pensei aqui, falei, nossa, vamos ter algo parecido, né? Nossos sistemas não são integrados, professor, e a gente acaba tendo né, situações as mais diversas aqui no Brasil. A gente é bem avaliado, e eu, por exemplo, sou professor em duas instituições, sou funcionário público que atua em duas instituições públicas, né? Uma municipal, no estado de São Paulo, e uma estadual, né, em Minas Gerais. Às vezes eu corro o risco de ser bem avaliado em uma e mal avaliado em outra, tá? Isso porque os sistemas são totalmente diferentes. Então, a gente precisava, né? Mas é extremamente interessante. Então, assim, eu separei, né, Christoph Pollitt para poder enviar, Mark Bovens, né, que são autores que falam sobre, né, accountability, public accountability, né, com respeito ao seu trabalho, né? A Micaela, né, os vestígios estruturais, trabalho também né, teoricamente sofisticado, né, extremamente atual, né, citou exemplos até passados, mas é atual, né, o negócio não foge, infelizmente, né, não foge, mas é uma contribuição relevante, né, ao debate, né, e sobre a efetividade da justiça do trabalho. Eu separei. Menina, mas eu separei o texto para você aqui e acabei me confundindo, que eu não sei onde é que está. Mas sobre legal design, tá? Eu acho extremamente importante, né, falar sobre think design e essa tendência que nós temos hoje no mundo de se legislar de forma específica e ouvindo quem se legisla, né? Para que se tenha
uma forma mais humana. Obviamente, a lei não é feita, né? A gente vê as críticas. Eu gosto muito de Beccaria, apesar de ser um livro criminal, né, dos delitos das penas, mas ele faz uma crítica, né, na Revolução Francesa e tem até hoje, de que a lei parece que não foi feita para o povo, né? Então, é necessário. Então, aqui a minha crítica aqui, eu até separei o texto, eu não sei onde eu pus. Direito de Design, não, está aqui, é da Margaret Hager, tá? Eu vou até pôr o texto, eu vou até pôr aqui no chat o livro dela, que ela fez um livro totalmente open source, que você acessa e verifica, tá? Muito, muito, muito legal o teu trabalho atual, né? Podemos estar falando de outra coisa, tá? Mas é atual, infelizmente, é atual, né? E uma aqui uma, né, o Gabriel, né, o texto tem uma riqueza histórica, né, o texto sobre imigração, né, a gente, né, nós temos muita, eu sou advogado no Brasil, advogado na Itália, e sei muito bem né, dos problemas, né, uma, da imigração, né, foi uma facada, mas eu creio que a própria, né, foi extremado a decisão, né, e acredito que isso não vai sobreviver, tá? Eu acho que eh, esse decreto ele vai contra a própria estrutura constitucional italiana de ius sanguinis, né? Então, eu acho que isso não vai sobreviver, não. A corte se manifestou recentemente, mas sobre outros casos, mas agora em março, abril, já deve decidir sobre isso. Mas o tema é extremamente interessante, demonstra, né, que isso não pode sobreviver dessa forma que se está. Mas também separei alguns textos aqui para você, né? Paul Ricoeur, né, Rogers Brubaker, né, que fala sobre eticidade, né, e Boris Fausto, né, sobre a história da imigração no Brasil, só para enriquecer aí seu trabalho, que já está bem rico. Bom, Auditável Constitucional também da Maiara, né, excepcional, tá, um texto com densidade teórica, com forte originalidade, é uma tese clara, ousada, né? Mas não poderia deixar de ser, né? Se tratando desse tema, não poderia deixar de ser de jeito nenhum. Parabéns aí pelo desafio, viu? Muito, muito legal. Eu estou com meu tempo estourado aqui, mas vou falar só mais um segundinho, viu, Giovana? Eu não posso deixar aqui os meninos de fora, né? O trabalho também sob Estado do governo, né? Apresentado desculpa, pela Patrícia Belo, do Paulo Sena, né? Excepcional também, né? Demonstra ambição teórica, formação filosófica. Bom, como é legal a gente lembrar de Bob, né? Eu conheci Bob na minha faculdade e depois me aprofundei e fui só me apaixonando. E hoje, com essa dualidade, né, esse mundo de direita e esquerda, eu acho que Bobbio deveria ser lido por todo mundo, mesmo se for para criticar, mas deveria ser lido, pelo menos, por todo mundo. Critiquem, mas leiam, pelo amor de Deus. Bobbio, Boaventura Souza Santos, né, eles são nós fomos classificar, essa classificação chula que se tem hoje são de esquerda, mas a gente, para falar disso, tem que ler, não tem jeito, é excepcional. Lembro das aulas de Boaventura Souza Santos, professora na Universidade de Coimbra, né? Eu fugia no meu pós-doutorado e ia assistir Boaventura na sociedade, na Faculdade de Sociologia, né? Era excepcional, tá? A professora Patrícia, era muito legal ouvir
porventura, pessoalmente. Bom, um tema excepcional, né? Eu coloquei aqui, né, eu coloquei o Quentin Skinner como as fundações do pensamento político moderno para poder auxiliar vocês. Bom, sucesso para vocês, é isso que eu desejo. Se alguém quiser falar alguma coisa, eu falo demais, né? E se alguém quiser falar alguma coisa, por favor, tem a palavra por 15 minutos. É um prazer muito grande ter vocês aqui, tá? Sucesso para vocês, eu desejo. Anota o telefone, se quiserem que eu mando aqui os comentários um por um, eu mando outros textos. É um prazer, vai ser um prazer poder receber vocês nos grupos de pesquisa, poder escrever com vocês, se tiverem vontade. Tá? Eu escrevo muito sobre direito e tecnologia, é onde eu tenho publicado aí nos últimos anos. Tá? Se digitarem meu nome na internet, aí vão achar, né? Inúmeras coisas aí que eu tive a pachorra de escrever. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Obrigada, a agradecer. Eu, entretanto, já estou de volta. Tinha atendido o telefone, por isso, ao bocado, só estava a escrever. E foi um gosto estar neste painel. Um painel muito bom, como alguém disse aí no chat, no bate-papo. Portanto, obrigada a todos. Parabéns. Perfeito, muito obrigado, obrigado. Alguém mais? Obrigada, professor. Obrigada por esse painel, foi maravilhoso. E assim, nos forneça onde é que a gente encontra no grupo de pesquisa. Anota meu e-mail aí que eu coloco depois. Eu acho que a Giovana precisa do link aqui para dar prosseguimento Obrigada Tá. também, tá? professor. Mas anotem o Maravilhosa essa telefone, sala. viu? Anota o telefone, podem mandar Tá, e-mail. Eu prometo que e-mail eu respondo, tá bom? tá, doutor, Um pode deixar. abração a todos, Obrigada, fiquem com viu? Deus. Foi um prazer Obrigada, gente. enorme Parabéns a conhecer todos. vocês. Obrigada, pessoal. Giovana, obrigada, minha amiga. Fica com Deus. Obrigada, professor. A voz do além. Tchau, tchau.